Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje tá um pouco chuvoso, então espero que a chuva não atrapalhe. Mas assim, se eu não gravasse agora, eu não sei quando que eu ia conseguir gravar, porque a faculdade tá meio corrida, né? Então vamos torcer para que o vídeo fique com um áudio legal e assim, que a chuva não atrapalhe, tá? Mas nesse vídeo eu vou trazer para vocês a parte 2, que é como eu resolvia questões, né, no segundo dia do Enem. Então, como eu resolvia questões de biologia, de química, de física e de matemática. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? Eu vou tentar não deixar extenso de novo o vídeo, porque eu sei que vídeo extenso cansa, mas eu vou tentar trazer o mais detalhado possível, tá? Então fica até o final desse vídeo. Se você gostar, se inscreve no canal, deixa seu like e também me segue lá no Instagram, @claudiamed. Também pode deixar nos comentários aí, assim, o que você gostaria de ver por aqui nessa reta final, o que você tá achando do canal, o que você gostaria de ver pra tudo aqui, tá bom? Quer ver mais Unesp, quer ver mais Enem? Traz, porque eu adoro sugestões. Então, sem enrolar mais, vamos lá, vamos falar primeiro de biologia. Primeiro, assim, de tudo, tanto para biologia, quanto química, quanto física, quanto matemática, a primeira coisa que eu sempre fiz, né, geral para a prova, mas principalmente pro dia 1, é olhar, assim, olha a questão e tenta, assim, identificar o que será que a questão tá querendo. Como que eu faço isso? Eu às vezes dou uma lida, assim, nem leio mesmo, mas bato o olho no enunciado e vejo se eu consigo identificar algumas palavras-chave, aulas alternativas, olho se tem gráfico, pra ver o que aquela questão tá cobrando de conteúdo, assim, na minha memória, tá? Então eu testo isso, assim, para muitos simulados, para que a hora que eu chegar na prova eu consiga identificar isso também, tá? Vocês vão ver que eu fiz isso, eu vou fazer isso para todos esses temas, mas assim, eu faço isso, eu identifico o que tá caindo naquela questão. Tá caindo bases nitrogenadas, tá caindo funções orgânicas. Eu resgato na minha memória tudo que eu lembro, tudo que eu sei de ponto importante, alguma outra anotação que eu deixei nesse tema, pra fazer a questão de um jeito mais rápido, tá? De uma forma assim, mais tranquila, digamos assim, e direta. Vamos para essa primeira questão de biologia, que é a questão 93, tá? Que eu trouxe aqui, que são... Eu vou pro enunciado, assim, ao contrário do primeiro dia, deve pausa, ao contrário do primeiro dia, eu não necessariamente em todas as questões seguia a ordem enunciado, alternativas, texto, mas eu tinha uma preferência por essa ordem, tá? Ler o enunciado, bater nas alternativas, nem ler todas elas, daí ir pro texto para entender o que está acontecendo. Mas vamos lá. Biologia. Eu vou começar pelo enunciado. São características que tornam necessárias adaptações metabólicas relacionadas à estivação. Quando eu leio essa alternativa, falo, é características necessárias, ou seja, adaptações necessárias metabólicas, ou seja, do metabolismo, adaptações do metabolismo para sobreviver à estivação. Primeira coisa, o que é estivação? Se eu não sei isso na prova, né, eu dou uma olhada nas alternativas, vitalidade, pulmões, epiderme, coração, pata, tem a ver com parte da evolução. Mas ainda o que é essa estivação especificamente? Nessa questão, o texto traz para você, né, o que é essa estivação. Então, mas em algum momento ela não vai trazer. E se você errar a questão porque você não sabe a palavra, você pesquisa depois essa palavra e coloca nas suas flashcards, tá? Nesse caso, ela fala adaptações necessárias metabólicas relacionadas à estivação. O texto, se você fosse, eu li ali que tem algumas coisas a ver com evolução, né, nas alternativas, mas assim, eu não sei o que é estivação, vou pro texto. No texto, ele coloca ali, começava ali um longo trabalho de pesquisa dos dois que se estende há quase 3 décadas. Estou no segundo parágrafo, tá? Pouco conhecido, né? A estivação, que é um fenômeno semelhante à conhecida hibernação, só que causado pelo calor e seca ao invés do frio. Então, estivação é equivalente ali à hibernação, só que no calor e no que é seco. Então já sei que para essa questão eu tenho que identificar adaptações para calor e para seca, ou seja, coisas que não precisem tanto de água para sobreviver, para garantir sua sobrevivência e seja uma certa resistência, ou seja, te direcione melhor, te faça sobreviver melhor no calor. Daí nós temos oviparidade. Oviparidade, fazer produção por ovo, até ajuda. Mas fecundação externa exige de água, então não é, já pensaria assim, não é essa alternativa. Pulmões desenvolvidos e endotermia. Quando você pensa em endotermia, você vai estar absorvendo o calor do ambiente, né? Se você vive num ambiente muito seco e quente,
e você é um animal que você tem endotermia, você não consegue manter sua temperatura corporal constante, será que isso é uma adaptação específica para isso? Para você sobreviver ao calor? Não, né? Epiderme delgada e altamente permeável. Opa! Então, uma epiderme delgada e altamente permeável para você conseguir suar também, talvez. Coração tricavitário, tá? E circulação incompleta. Será que essas adaptações estão metabolicamente relacionadas com a seca para você hibernar? Patas adaptadas ao salto e ausência de carga. O que tem a ver patas adaptadas ao salto e ausência de cauda numa questão que está pedindo adaptações metabólicas, já teria circulado esse ponto, e que vai ajudar na seca e no calor, entendeu? Então a C se encaixa melhor, mas sim, a lógica era que nem é tentar achar a alternativa correta, mas pensar como eu pensei nesse caminho para desenvolver. Fui para enunciado, marquei ali adaptações metabólicas para estivação. Identifiquei o que é estivação, tem que estar muito claro, beleza? Daí eu vou para as alternativas, vou tentando eliminar, tá? Porque questões assim, às vezes de biologia, de química, é difícil, não precisa ler o texto, né? Porque a questão às vezes nem pede, mas nesse caso, a questão dava dica no texto. Então, se você não sabe uma palavra, pesquisa. Se na hora da prova chegar e você não souber uma palavra, você fica calmo e tenta entender o que está acontecendo ali e tentar tirar nas alternativas, tá? Um outro exemplo de questão de biologia. Agora, um outro exemplo de questão de biologia. Esse é um exemplo de questão que não necessariamente eu leria as alternativas antes de ler o texto, tá? Funciona? Funciona, pode ler. Mas, assim, meus olhos são curiosos, digamos assim. Uma das consequências em relação à manifestação da característica genética citada no texto é que, você vê que ele pede uma característica genética citada no texto. Meu olho ia passar rapidamente no texto, nesse ponto, e enxergar hemofilia. Nossa, pera, o que eu sei de hemofilia? É uma doença ligada ao cromossomo X. É uma doença de você não coagula muito bem sangue, hemorragias, sabe? Vem umas palavras-chave na sua cabeça. Aí eu vou ler. Tá, então consequências em relação à manifestação dessa característica citada no texto é que os homens são menos afetados que as mulheres. O que eu lembro disso? Se ela é ligada ao X, eu já lembrei que ela é ligada ao X. Tudo que é ligado ao X, os homens sofrem mais porque ele só tem um cromossomo X. Então, tipo, você vê a relação que eu fiz ali? Tá, é uma coisa que eu sei? Por quê? Porque eu já errei isso na minha vida, porque eu já fiz essa ligação. Se você errou essa questão, não sabia isso, é esses links que você vai ter que estar fazendo para a próxima questão, você não tá errando mais, tá? Então, não é os homens sofrem menos. O pai de uma mulher que apresenta hemofilia também é portador dessa doença. Aí eu pulei pra C, já foi mal. Realmente, né? Por uma mulher ter hemofilia, ela é uma doença recessiva, se você ler o texto. Ela é uma doença recessiva. Para a mulher apresentar, ela tem que ter 2X recessivos, com gene recessivo, e o homem tem que ter 1X com gene recessivo. A forma de hemofilia é resultante de genes dominantes. Não, eu já sei que ele é recessivo, tá? Então, eu já sei que não é uma resposta. Então, você vê que, nesse primeiro momento, é uma questão, assim, muito direta, que você consegue resolver se você olha ali, lê o enunciado, tá relacionado a quê? A doença no texto. Que doença no texto? Bati o olho rapidinho, nem li o texto. Hemofilia. Breve contexto de tudo que eu sei de hemofilia. Ok? Fiz esse breve contexto. Lembrei, porque assim, se você não tem esse breve contexto naquele momento, se você começa a resolver questões assim, você vai criando esse contexto, tá? Tem um passarinho ali, espero que ele não tenha saído no vídeo. Mas assim, você vai criando esse contexto e você consegue ligar esses pontos criando a partir dos seus flashcards, tá? Então são 2 exemplos de questões de biologia. Questão de física e química não vai fugir muito disso. Só que tem umas coisas que eu valorizo mais pensando no TRI ou não. Quando eu penso em química, vamos para essa questão aqui de química. Olha essa questão de química especificamente. O que chama atenção nela? Nem é o enunciado, é as alternativas, cara. Eu olho as alternativas e tem um monte de elementos químicos, de compostos químicos, né? Não elementos, mas compostos químicos. E eu reconheço esses elementos, é a primeira vez que eu ia fazer. Reconheço dióxido de carbono, cloreto de sódio, sulfato de bário, cloreto de amônio, carbonato de cálcio. Eu sei eles. Mas se eu não soubesse, o que eu ia tentar buscar? Tentar buscar, assim, características deles pelo que eu conheço da tabela periódica, eu sempre falo que é muito importante aqui. Dióxido de carbono, carbono, oxigênio, carbono é metal, um óxido de carbono, característica base, ácida, né? Porque essas questões geralmente estão querendo que você identifique, vai usar alguma coisa ali básica e alguma coisa ácida, ou não, você vai usar ali nessa questão
Nessas questões você vai usar geralmente uma coisa básica ou uma coisa ácida como resposta, tá? Geralmente uma dessas é mais comum de ser a resposta. Então, é questão clássica essa aqui de neutralização, mas assim, essa é a lógica que eu vou estar pensando. Beleza, eu sei que o dióxido de carbono aqui, o primeiro que aparecer, é ácido. Aí o cloreto de sódio, eu sei que o sódio é forte, uma base forte, o cloro é um ácido forte, neutraliza e forma um sal bem neutro. Então ali ele é neutro. Se eu estiver procurando uma coisa com pH mais neutro, talvez o cloreto de sódio. Aí o sulfato de bário, também ali um equilibrado, né? É um sal mais neutro. O cloreto de amônio, o cloreto, ele, digamos assim, prevalece. Então é um sal com caráter mais ácido. E o carbonato de cálcio, eu sei que carbonato geralmente é muito resposta de questão. Carbonato de cálcio, carbonato é uma base forte. O cálcio é uma base forte, o carbonato é um íon, assim, que não é tão representativo quanto o cálcio. Então, é um sal com caráter mais básico, tá? Então, eu já entendi ali. Assim, eu tô fazendo aqui demorado, mas eu pensei nisso tudo rapidinho. Então, eu vou pro enunciado. Para evitar danos ambientais na região do Vale do Ribeira, a substância que neutralizaria o caráter corrosivo do derramamento pode ser... Opa, ele derramou o quê? Ele derramou uma coisa... Ele vai neutralizar. Ele derramou uma coisa ácida ou uma coisa básica? Você vê que uma questão é bem clássica. Derramou ácido sulfúrico. Eu vi no texto. Derramou ácido sulfúrico. Então, eu quero neutralizar qualquer coisa mais básica ali, mais forte, para neutralizar, então, menos agressiva, assim. Carbonato de cálcio. Então, assim... Nota a lógica assim, por trás da questão. Como que eu pensei para resolvê-la? Vai tentando desenvolver isso que você vai ficar mais rápido nesse tipo de questão, tá? Funciona muito para mim. Outra questão de química. Considerando esse resultado, qual é o combustível ambientalmente mais limpo? Opa, ele quer um combustível mais limpo, tá? Se você bate rapidamente as alternativas ali, álcool e gasolina. Na sua experiência, quem que é mais limpo? Álcool ou gasolina? Álcool, né? Por quê? Por que o álcool é mais limpo? Ele gera menos poluente. Então, tipo, vai fazendo essa lógica toda por trás da questão, tá? Que você já vai ligando antes de realmente tentar resolver a questão. E conforme mais você faz isso novamente, mais rápido você fica em fazer mais conceitos e também na hora de corrigir, não que você erre. Mas na hora que você corrigir, você direcionou melhor seus flashcards. Esse ponto eu errei porque eu não prestei atenção. Então, meu flashcard tem que ter isso. Na próxima questão que tiver isso, você vai lembrar desses pontos, porque você relacionou, tá? Essa é a ideia, que é sempre minha lógica por trás de questões exatas. Agora vamos para tão temida física. Como que eu resolvi a física? Física, assim, eu particularmente não tenho problema com física, né? Mas eu entendo que física pode vir com questões mais difíceis, questões mais chatas, questões que você tem que pensar mais, questões com pegadinha. Então, o que eu dou prioridade na física? Questões teóricas. Questão teórica de física eu já vou tentar resolver com muita atenção, porque geralmente questão de física no Enem é fácil você errar por um detalhe assim teórico, na questão teórica, um detalhe na frase, então vou com muita atenção para ela, mas eu vou dar prioridade para elas em física do que questões de conta em física. Então essa primeira questão aqui de física, que ela traz ali, ó, considerando que a temperatura ideal do cachorro quente é maior que a temperatura ideal do sorvete. Opa! Primeira frase, já identifiquei. Essa primeira frase eu já identifiquei ali o que tem. A parte de termologia, troca de calor, talvez. Não tem conta, então talvez não precise usar aquela fórmula clássica, que, né, quantidade de calor é igual calor específico, vezes massa, vezes variação de temperatura. Então meu cérebro já vaga por tudo isso, entendeu? Aí eu tento, né, fazer com que ele faça isso. Então, calorimetria, identifiquei ali o tema dessa questão. E que no interior da bolsa térmica age como um sistema isolado. O interior da bolsa térmica é um sistema isolado. Após um longo tempo, os dois alimentos mencionados na tirinha, pera, o que eu lembro disso, né? Assim, se você não, que eu falei, se você não tiver esse conhecimento prévio, você tenta fazer, mesmo que você erre, depois você vai adquirindo isso. Mas assim, o que eu sei? Eu estou pensando em calorimetria, né, em termologia. Estou pensando em cachorro quente, quentinho, sorvete. Uma coisa quente, uma coisa gelada. Quando elas estão ali num ambiente isolado, o que vai acontecer? Troca de calor, certo? No caso, o sorvete vai derreter porque ele vai roubar, né? O calor sempre flui do mais quente pro menos quente, né? Então, ele vai fluir e vai esquentar o sorvete e ele vai derreter, né? Então, vou procurar o quê? Uma alternativa que tenha mais a ver com isso,
tá? Então, essa é a lógica que eu vou trazendo para as questões. E muito, que nem eu disse, muito atento. Você sempre ri muita questão teórica de física por falta de atenção, detalhezinhos, que às vezes essas questões trazem, assim, pequena coisa diferente, ó. Permanecem com as mesmas temperaturas iniciais? Provavelmente não, né? Um quente, um frio, troca de calor. Atingem a temperatura do ambiente externo à bolsa? Se é um ambiente isolado, não vai ter nada a ver com o ambiente externo, né? Atinge a temperatura final igual à inicial do cachorro quente? Se vai ter troca de calor, o cachorro vai perder calor? Não vai ficar igual. Atinge uma temperatura final maior que a inicial? Não vai, o sorvete vai esquentar o cachorro quente? Tentando traduzir para si, né? Para sua linguagem mais tranquila. E atinge uma temperatura entre a inicial do sorvete e a inicial do cachorro quente. Então, assim, você vê que não é uma questão tão difícil. Às vezes, só que assim, na pressa, no nervosismo, se você segue essa lógica, você evita que você acabe caindo por bobeira nesse momento assim mais tenso da prova, tá bom? Mas eu dava prioridade para essas questões de física teóricas. Aí, uma questão de física assim que não é teórica, esse exemplo aqui, eu não vou resolvê-la, mas olha, eu bato o olho dela, eu sei que ela não é teórica, mas eu olho, tem ohms nas alternativas, né? São números e são números quebrados, então a conta pode dar um trabalhinho. O que tem ali no texto? Assim, não tô lendo, mas tem tensão, tem calor específico. Opa, então é uma questão que mistura a parte elétrica, né, de lei de Ohm, de potência, com a parte de calorimetria. Então sabe, ter essa troca de calor, vai esquentar o material. Opa, então eu sei que vou ter que relacionar talvez a lei de Ohm, a fórmula de lei de Ohm, vou ter que relacionar a fórmula de quantidade de calor. Talvez seja uma questão mais complexa que vale a pena para me fazer, deixar para o final. Mesmo que não seja uma questão assim, difícil, tão difícil para mim, as alternativas são questões assim, são alternativas quebradas, né? São alternativas até que relativamente próximas. 8 e 9 é próximo, 21 e 24 é próximo. Então, às vezes, se você erra uma coisa ou aproxima muito, pode dar algum problema. Então, seria uma questão para me pensar depois para física, né? Um momento que eu tô mais tranquila que eu consegui assim resolver mais da prova, tá? Agora vai ficar um pouco longo, mas eu vou falar de matemática já assim um pouco mais geral, tá? A mesma coisa que eu fiz com física para tentar ajudar já assim para você começar a colocar em prática. Matemática. Bom, quando eu penso em matemática, eu sempre gostei de questões de gráficos, porque eu tinha facilidade em questões de gráfico. Então, eu localizava uma questão de gráfico e já via, será que eu consigo resolver? Será que é uma questão que eu vou precisar fazer conta ou só olhar o gráfico rapidinho? Esse exemplo de questão aqui. Você já leu o comando da questão. Durante a análise, quantas vezes o radiador foi desligado? Tá. Quantas vezes ele foi desligado? Ele pergunta. Já liga um alerta na minha cabeça. Por quê? Porque essas questões são muito fáceis de você errar se você contar errado. Você tem que contar picos, ou você tem que contar momentos que ela cai o máximo. Então, assim, eu vou ter que entender o que está acontecendo, se eu vou identificar picos ou não, ou linhas retas, ou linhas constantes. Mas eu vou contar com muita atenção, porque é questão fácil de errar. E olha as alternativas: 1, 2, 3, 4, 5. Se você conta um, esquece um, conta um extra, já dá ruim na questão, ou seja, você já erra, tá? Então já liga um alerta na minha cabeça. Se eu olho uma alternativa de uma questão e tem ali a parte de combinação, e pergunta sobre combinação, e a resposta é número, provavelmente eu vou deixar pra fazer depois. Por quê? Porque eu vou ter que aplicar a fórmula e chegar numa resposta. Se a resposta for a fórmula preenchida, não terminou de resolver, eu já sei que ela talvez não seja um pouco mais difícil, mas que eu consiga talvez identificar. Então eu dou até preferência para essa do que para questões de número, tá? Pensando na combinação. Então, assim, são técnicas que eu utilizava para identificar o que eu ia ou não resolver naquele momento, ou deixar para depois, para me deixar menos nervosa. Olha outra questão de gráfico, que eu falei, sempre gostei muito de questão de gráfico. Como que eu resolvi essa questão? Eu olho ali, é uma questão de gráfico. As alternativas ali de resposta tem bilhões, ou seja, tem que fazer alguma conta. Eu olho, analisando o gráfico, verifica-se que o crescimento do faturamento entre 2012 e 2013 foi de... 2012 e 2013 é uma reta, ou seja, só que não tem valores. Então eu vou ter que provavelmente fazer o quê? Achar a equação dessa reta e daí achar o valor que variou ali entre 2012 e 2013. Ou seja, vai exigir umas continhas que eu possa acabar errando. Será que eu não prefiro fazer outras questões mais rápidas? Mas assim, eu identifiquei o que eu tenho que fazer nessa questão, tá? Eu treinei isso para olhar para a questão e já saber mais ou menos o que vai acontecer. Eu sempre chegava muito isso na parte que é conta, que nem eu fiz para física, que nem eu faço para todas de matemática. Olha o enunciado,
olha o que está acontecendo, o que eu vou ter que fazer nessa questão, qual é o passo? O passo provavelmente aqui é usar os pontos de 2010 e 2015, que é o 5 e o 15, para achar o A e o B na equação do primeiro grau, que monta, achar a equação geral dessa reta, essa reta que vai 2010 a 2015, e daí eu encontro o 2012, 2013 e faço o que precisar fazer. Então você vê, eu sei o que eu tenho que fazer nessa questão, eu identifiquei, e é rápido identificar, porque eu tô treinada pra isso, tá? Eu fazia muito isso pra resolver questões de matemática e decidir quando que eu ia pular, quando que não. Outro exemplo, uma questão que eu olho aqui, eu vejo que é uma questão de escala. Questão de escala, eu não tenho problema com questão de escala também, né? É uma questão bem comum que aparece bastante. Só que questão de escala você pode errar muito, muito sim, por bobeira, se você esquece de converter a área, devolver ela para centímetros, depois trazer para a área, que é o quadrado, ou o volume, que é levar ao cubo. Tem detalhes que a gente erra muito. Então eu já anotava, ó, já escrevi até do lado se precisasse. Não esquecer de levar o cubo, ou não esquecer do quadrado, ou riscava ali e circulava. Por quê? Porque aí eu não ia esquecer, né? E eu sabia de mim que eu esquecia muito isso, tá? Então eu já deixava anotado na questão do lado, bati o olho, já sei o que não se trata, ia fazer isso, tá? E um outro exemplo aqui, ó, um exemplo bem aleatório, tenta adivinhar comigo aí. Tem uma questão, 154, do Enem 2021, fala: quantas barras a loja de valor intermediário recebeu? Pera, aí você olha as alternativas, são números. Provavelmente, quantas ela recebeu? O que está acontecendo nessa questão? Não li no texto ainda, mas talvez seja uma questão de fazer sistema, de fazer equação de primeiro grau, né? Então já vou identificando assim, ó, rapidinho, já vai passando na minha cabeça. O que eu tenho que fazer nessa questão, talvez, uma possibilidade. Quando eu leio o enunciado não, o mini texto que está ali em cima, eu entendo melhor, né? Uma fábrica de chocolate vai distribuir 525 barras de chocolate entre 3 lojas que vendem seus produtos. Como uma nova estratégia interna, eles optam por distribuir de maneira inversamente proporcional. Opa, li essa palavra. Distribuição inversamente proporcional. O que eu vou ter que fazer de conta, né? Achar a constante de divisão. Como que eu vou seguir quando é questão inversamente proporcional? Tem uma técnica de resolver isso, essa questão modelo, essa questão que aparece o tempo todo, tá no meu e-book de questões de modelo. Então assim, eu já tinha isso na minha cabeça quando eu resolvi a questão de matemática, tá? Eu já estaria achando palavras-chave que identificavam o conteúdo, que identificavam os passos que eu ia ter que fazer pra mim poder seguir, decidir se eu ia seguir ou fazer essa questão. De novo, eu falei muito, eu sempre falo muito assim, mas eu gosto de tentar detalhar. Era isso que eu usava basicamente assim. Eu posso trazer depois mais questões mais complexas, até se vocês quiserem colocar nos comentários aí exemplos de questões, como eu pensaria nela. É até legal pra trazer um vídeo sobre isso, tá? Tipo, tal questão, Enem 2000 e tanto. Pode fazer isso, tá? Dá pra me trazer aqui no canal. Mas assim, num primeiro momento, era isso que eu fazia pensando nas questões do dia 2, tá? Tanto a biologia, física, química e matemática, assim. Para cada uma eu tinha, assim, um jeito que eu jogava mais, eu decidia como que eu decidia, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, qual que eu ia pular, qual que eu não ia pular. Era assim que eu tava fazendo, tá? Eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido e gostado. Se não, deixa aí as dúvidas nos comentários, tá bom? Pode me pedir mais, como eu disse, mais questões mais específicas, tá? Mas essas aqui eu trouxe para tentar mostrar esse geral de cada uma dessas matérias, no caso, né? Nem seriam áreas, né? São 2 áreas em cada matéria. Como eu disse, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele ajude bastante. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @claudiamente. Até o próximo vídeo.